Olá, graça e paz. Hoje nós vamos estudar aqui a lição número 13 da nossa revista de Cristologia. Para você que tem acompanhado fielmente, você já foi edificado com 12 lições muito boas a respeito de Jesus Cristo. Essa nossa revista ela tem aí 17 lições, né? E no fundo, isso é 17 lições, a gente já se aproxima um pouco aqui do final, mas a gente sabe que no fundo, 20, 30, 40 lições é pouco para falar de Cristologia. Até mesmo porque uma das coisas que a gente vai ver hoje, com esse tema da lição 13, é a glória de Cristo. E uma das coisas que a gente vai ver é que ele tem exatamente a glória do Pai, a glória de Deus. Porque Jesus é Deus. Então, como é que a gente vai falar tudo sobre Deus em algumas lições? Não dá, né? Então, eu quero desafiar você a não perder, aproveitar o máximo possível. Se você ainda não viu, reveja as aulas anteriores. Mas hoje, mergulha aqui com a gente na lição número 13, com esse tema, a glória de Cristo. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse material nas nossas mãos, pela Tua Palavra, que o Senhor mesmo nos ajude a entender, honrar e glorificarmos de uma forma muito melhor o Senhor, como o Senhor quer e como o Senhor merece. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá, em João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. João capítulo 1, versículo 14. Olha lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. A glória de Jesus, ela não é uma glória secundária, ela não é uma glória tipo plano B, ela é exatamente a glória do Deus Pai. Essa categorização de primeiro, segundo, terceiro, na verdade não existe, somos nós que dentro da nossa limitação, a gente cria essa ordenança ou essa ordem, né? E no fundo, não existe trindade de forma ordinal. Não existe essa forma ordinal, né? Primeira pessoa da trindade, segunda pessoa da trindade, terceira pessoa da trindade. Isso é para que nós, dentro da nossa pequenez, limitação, consigamos saber quem é quem, o que faz, qual é a função distinta de cada um. Mas, essencialmente falando, ambos são um, então a glória deles também é exatamente a mesma. E vimos a sua glória, aliás, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Glória como a do unigênito do Pai. A Bíblia não faz questão então de criar essa distinção para que a gente entenda que também não existe categoria de glória. Uma glória mais esplendorosa, uma glória mais brilhante, menos brilhante, uma glória que ofusca, uma glória que não brilha tanto. Isso, na verdade, não existe, então. Essa é a glória de Cristo, tá? 3 pontos iniciais que aparecem aí também na sua revista, para quem estiver acompanhando, é que antes de tudo o que? Essa glória, ela se refere então exatamente à luz. Primeira forma de explicar o que é glória é luz, tá? Essa glória é luz. Luz do que? Da presença de Deus. Uma luz tão clara, tão brilhante, vinda do céu, que expressa a glória de Deus. E isso aparece aonde? Em vários textos, mas eu queria que a gente lesse Êxodo, capítulo 40, versículo 34. É só um trecho que eu vou ler, já está destacado aqui. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
tá? Essa glória que está em Êxodo, né? Então é Antigo Testamento, é o tal do termo Shekinah, que significa exatamente esplendor ou brilho. E é claro que também brilho é uma coisa que a gente vê com os nossos olhos. Talvez o brilho na Terra é uma das coisas mais difíceis que tem de explicar o que é brilho, então a gente associa realmente com lâmpada, claridade, luz, reflexo, esplendor. Então a Bíblia também associa assim, de que a glória encheu o tabernáculo. 1 Coríntios, capítulo 15, tá? A glória que se refere a uma representação singular, ou seja, uma outra forma, além da lâmpada, da claridade e do brilho, é a singularidade. Como que a gente explica na Terra o que é brilho de Jesus? Aliás, o que é glória de Jesus, né? Então, glória é brilho. Só isso? Não. Vamos dar um outro exemplo. Glória é singularidade, tá? Então, olha só aqui no 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 39 até o 41. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes, e também tem corpos celestes e corpos terrestres. E sem dúvida há uma glória celestial e uma outra terrestre. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há um diferente esplendor. O que o apóstolo Paulo está querendo explicar aqui em 1 Coríntios 15? Que existe distinção de matéria, existe uma distinção de físico e existe uma distinção de existência. Então ele vai pegando esses exemplos assim, olha, nem toda carne é igual. Tem carne de ave, tem carne de peixe, tem carne de outros animais silvestres e terrestres, e isso significa que, assim como tem distinção entre carne e carne, existe distinção entre glória e glória, entre brilho e brilho, esplendor e esplendor. Tem variação do tipo de brilho das estrelas, tem uma variação entre o brilho do sol e o da lua, que a gente sabe, inclusive, né, pela ciência hoje, que o brilho da lua já é, na verdade, um reflexo do brilho do sol. Então, o que ele está querendo, a conclusão que ele está querendo chegar é o finalzinho aqui do versículo, no 41, quando ele fala assim: uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela existe uma diferença de esplendor. Quando a gente vai para o brilho de Deus através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele está querendo chegar é: Jesus Cristo tem o brilho que não é um brilho das estrelas. Jesus Cristo tem o brilho de Deus, tá ok? Ele tem o brilho de Deus. E o terceiro, né? Quando se refere ao propósito final da igreja, essa glória é a glória de Cristo, que significa engrandecer, elevar, irradiar o fulgor ou o esplendor sobre alguém. Ou seja, Jesus Cristo, ele tendo essa glória e esse brilho, ele abençoa a nós também e clareia a nossa vida também. Ele faz com que a gente também seja conhecido. Então, por exemplo, como falamos aqui a respeito do brilho da lua. O brilho da lua, na verdade, nem é um brilho próprio dela. Mas quando a gente olha para o céu e vê a lua, ela está brilhando. Sim, mas no fundo esse brilho é reflexo de outro brilho. Então, nós também somos brilhantes de uma certa forma. Nós também temos uma natureza brilhante de uma certa forma.
Nós também temos uma vida brilhante de uma certa forma. Mas o que a gente precisa entender, então, de fato, é que toda a nossa vida é, no fundo, reflexo da vida dele. Uma parte da vida dele. Ou melhor dizendo, né? Um sopro da vida de Deus no ser humano. Lembra como ele fez o ser humano? Não é? Juntou um pouquinho do pó da terra, formou o homem na pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Não é? Isso é Gênesis, né? Então, de onde vem nossa vida? De onde vem nosso esplendor? De onde vem nossa existência? De onde vem nosso brilho? De Deus, de Jesus. Então ele é o Senhor da vida, do esplendor e do brilho. Portanto, é o Senhor de glória. O que significa para a igreja ou para cada cristão individual glorificar a Deus? Se eu sei que no fundo, a vida que eu tenho é dele, a glória que eu tenho é dele, a existência que eu tenho, passei a existir por causa da existência dele que me criou, ora, então, esse pouquinho de glória que eu tenho que, na verdade, reconhecer de quem que vem e devolver para ele. Honrar, glorificar. É como se a lua tivesse vida, inteligência e pudesse agradecer ao sol dizendo: obrigado por compartilhar comigo tua glória, teu esplendor. Eu reconheço que a luz é tua. Já pensou se a lua tivesse inteligência, tivesse boca e falasse para o sol: obrigado, muito obrigado por me iluminar. Reconheço que meu brilho não é meu, vem de você. Então, no fundo, existe esse terceiro aspecto da glória, que é louvor, adoração, reconhecimento da glória dele, que eu faço no ato de glorificação, ok? Olha só, significa engrandecer, exaltar ou elevar o Senhor Jesus ao mesmo tempo em que nos humilhamos, tá? Elevar, a gente precisa explicar um pouquinho isso daqui, porque a ilustração do brilho é fácil da gente entender, né? Eu estou virando a minha lanterna de luz para glorificar o Senhor. Eu estou devolvendo o Senhor esse brilho, né? Eu estou reconhecendo que esse brilho veio do Senhor, então eu estou te devolvendo, tá? Quando um ser humano glorifica a Jesus, ele está, entre aspas, devolvendo o brilho de volta para ele, tá? Imagina o que acontece quando uma lâmpada ou uma lanterna ilumina um espelho. Para onde volta a luz? O que clareia? A própria lanterna. Mas, de fato, a luz de reflexo do espelho é maior do que a lanterna? Alimenta a lanterna? Traz bateria para a lanterna? Não. Ou seja, no fundo, a glória que a gente dá para Jesus não aumenta a glória que ele é. Só faz a gente reconhecer a glória que ele tem. Vou repetir. A glória que a gente dá para Jesus, a glória que a gente glorifica a Jesus, não aumenta a glória que ele é. Não aumenta. Só faz a gente reconhecer de onde a essência da glória vem. Vem dele mesmo. Ele não vai ficar mais brilhante por causa da minha glória. Ele não vai ficar mais especial por causa da minha glória. Olha só esse texto. João, capítulo 3, versículo 30. Tá? João 3, 30. Quando João fala, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua.
Então, quando eu dou glória para Jesus, eu não dou glória para crescer. E eu também nem dou glória para ele crescer, porque minha glória também nem aumenta ele. A minha glória, na verdade, reconhece que eu sou pequeno. A minha glória para ele reconhece que sou pequeno e ele é grande. Então, quando eu glorifico, eu estou dizendo, o Senhor é grande. O pouquinho do brilho que eu tenho, a vida que eu tenho, o oxigênio que eu consigo, o ar que eu consigo respirar, é teu. Minha existência. O meu ser é teu. Então, assim a gente glorifica a Jesus. Vocês lembram, por exemplo, eu preguei esses dias falando sobre Mateus 15, da mulher Ciro-fenícia. Ela fala para Jesus que reconhece que ela precisa comer pelo menos umas migalhazinhas que caem da mesa dele, porque ela mesma reconhece que não passa de um cachorrinho. E alguns se escandalizam ou se escandalizaram, né? Poxa, mas a mulher, ela se humilha dizendo que ela é um cachorrinho? Bom, na verdade, até falei, né? Quando a gente pensa no tamanho de Jesus Cristo, ninguém deveria se comparar nem sequer um cachorrinho. Nem cachorrinho, né? E alguns ainda se chocam quando eu falo assim, a gente podia ser uma vespa, uma mariposa, uma minhoca, uma barata. Por quê? Porque convém mesmo. É isso que convém mesmo, que ele cresça e eu me enxergue. Me enxergue. Por quê? Porque é quando eu faço isso, de humilhar, me reconhecer, que ele fala, sim, agora vem. Agora sim, pode sentar do meu lado. Agora sim. Senta aqui, junto comigo, do meu lado, porque quanto mais você reconhece tua pequenez, mais ele te faz grande. É isso que a glória dele faz. Porque a glória que a gente dá para ele não engrandece ele. A glória que a gente dá para ele não engrandece ele. A luz que um espelho reflete na lanterna não é o que clareia a lanterna. Entende isso? Então caminha sempre nesse entendimento de que a glória do Filho, Jesus, a glória do Pai são exatamente uma. É a mesma glória. João capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. É o que eu li no início, né? Então a glória de Jesus é de Deus, porque Jesus é Deus, tá? Agora eu quero pensar ainda, já que mencionei algumas, rapidamente, não vai dar para ler e abrir todos os textos, mas bem rápido, a glória de Cristo no Antigo Testamento. Poxa, mas no Antigo, Jesus Cristo não nasceu no Novo? Não, ele nasceu no Novo, no nosso quintal, no nosso espaço territorial, no nosso ambiente mundial, no nosso planeta. Então, Jesus Cristo, para o nosso planeta, nasceu ali. Mas, essencialmente, ele já existia antes do planeta, porque ele é Deus, né? Ele já existia antes das estrelas, porque ele é Deus. Ele já existia antes do universo e do cosmos, porque ele é Deus. Quando esse Deus desce para nós, nasce aqui na Terra e vive entre nós, a gente carimbou lá a certidão de nascimento de Jesus. Para Jesus nasceu agora. Não, ele nasceu agora na Terra. Ele nasceu agora para o nosso ambiente do universo. Mas para a essência divina, ele sempre existiu. Não houve nem nascimento, porque Deus não tem o dia da origem quando ele começou. Ninguém que é eterno pode ter começado. Ninguém que é eterno pode ter começado.
E isso tudo tem a ver exatamente com o que a gente está falando. Glória. É por isso que é incomparável a glória dele. Tá ok? Êxodo capítulo 3, nós não vamos abrir, mas fala quando Moisés viu a glória de Deus na sarça ardente. Tá? Tinha brilho ali também, né? Tinha luz. E é engraçado que tem várias aparições de brilho, já que Jesus é luz, esplendor, a gente vê que toda manifestação sobrenatural de brilho e de luz no Antigo Testamento já era uma manifestação do Jesus antes do Novo Testamento, tá? Números capítulo 10, 34 também fala que o povo de Israel viu uma glória, um brilho na nuvem, tá? Na nuvem, pairando sobre o tabernáculo no deserto. Então eles viam uma coluna de fogo e de luz à noite acompanhando eles, né? E é bom a gente entender isso, porque quando esse brilho da sarça ardente aparece na terra, e de repente o brilho da coluna de nuvem aparece na terra, quando Ezequiel, lá em Ezequiel 47, viu a glória de Deus que enchia o templo, né? Quando o povo de Deus viu a glória, e Isaías também viu a glória num alto e sublime trono, capítulo 6 de Isaías fala que ele viu um brilho sobre um alto e sublime trono, fica mais fácil da gente entender quando esse brilho nasce de Maria e aparece. Por quê? Porque é tudo fruto de uma aparição de luz no Antigo Testamento, e quando Jesus nasce, ele é essa luz manifestada de uma maneira mais palpável. A luz é abstrata, não dá para pegar. Luz é algo que o olho vê, mas luz não se toca, se sente, né? Se percebe, luz se enxerga. A gente enxerga a luz, mas não consegue pegar. Fala, pastor, mas se a gente desrosquear lá no teto... Não, estou falando da lâmpada. A lâmpada é o mecanismo que o ser humano criou para irradiar a luz. A gente toca na lâmpada, mas na luz a gente não pega, né? É abstrato. Quando Jesus, que é essas aparições de luz, de brilho, de esplendor, nasce no Novo Testamento, e a gente vai ver inclusive texto da roupa dele brilhando, né? Vou correr para tentar chegar. A gente consegue então perceber essa interação, essa interatividade de uma luz que se manifestou. Por isso que fala, né? Quando fala lá no João 1,14, né? Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e nós vimos a sua glória, nós vimos o seu brilho, nós vimos a sua luz. Quando foi que a gente viu essa luz da glória? No dia em que o Verbo se fez carne, tá? E o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória. Vamos correr, mas eu queria passar para vocês aqui, já que estou falando de materialização da luz, né, a encarnação, a luz virando carne humana, a gente vê isso em Lucas capítulo 1, eu vou ler rapidamente para você. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, ou seja, cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde, porém, que me venha a visitar a mãe do meu Senhor? Outro texto, também do Novo Testamento, Lucas 2. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor dele. Veja só, de novo, brilho, luz ao redor.
e a glória do Senhor brilhou em volta deles e ficaram tomados de grande temor. Mateus capítulo 3, versículo 16. É uma outra manifestação que é do batismo, né? Que o Espírito Santo vem sobre ele, né? Como forma de pomba. Batizando Jesus, saiu da água e eis que se lhe abriram os olhos e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Então, tudo de esplendor, de manifestação sobrenatural, primeiro já acontece no nascimento, mas até então ele é uma criança, ele é um bebezinho nascendo, muita gente achou que a glória não era dele, que a glória era de Maria. Por isso que inclusive tem gente que até hoje acha que no fundo, o brilho da glória não é de Jesus. Porque quem teve o Jesus foi ela, né? Então ela passa a ser uma manifestante de eventos sobrenaturais. E não é. Porque mesmo depois que passou o nascimento dele como bebezinho, ele vira jovem, adolescente, adulto, se tornou um homem adulto. E aí no batismo dele também já começa a aparecer episódios sobrenaturais. Uma voz que veio do céu, que falou: esse é o meu filho amado. Um Espírito Santo em forma corpórea sobre ele, como pomba. E também Marcos 9:2, tá? Que foi logo depois com Pedro, Tiago e João, no Monte do Brilho, da Transfiguração, que Jesus mudou de imagem, de figura, a roupa dele brilhou, né? Marcos 9:2. E foi transfigurado diante deles, as suas vestes se tornaram resplandecentes, de sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Eles viram uma coisa extraordinária no brilho de Jesus, no rosto de Jesus e nas vestes de Jesus. Mateus 27 foi quando ele mesmo na cruz, né, falou: está consumado, né? Tetelestai, está consumado. Olha só o que diz no 51 e 52 de Mateus 27. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas e abriram-se os sepulcros. Manifestações extraordinárias aconteceram com a pessoa de Jesus por causa da sua glória. Terra tremeu, luz apareceu, uma voz do céu se ouviu, a pomba sobre a cabeça, a roupa brilhando, irradiante, com o rosto de luz, tá? Então não é só o episódio milagroso da Virgem conceber, era a glória própria dele. Manifestações sobrenaturais de glória de Jesus. E por último eu quero falar da glória de Cristo na sua ascensão, a glória de Cristo na vida da igreja e a glória de Cristo na sua volta. Da ascensão, vocês sabem que é subida, né? Da ascensão é subida. Para esses eu quero pensar em Mateus 28:18, só um trechinho também, quando ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Alguém ali já subindo, né, fala que toda autoridade quem tem é ele, diante de todo mundo que estava lá e quem quisesse ouvir. Autoridades, soldados, príncipes, sacerdotes, reis, quem tivesse lá e ouvir, e está registrado para quem quiser saber até hoje. Mateus 28:18. Toda autoridade que tem na terra é minha. Tá? Lucas
Atos 1:11. Varões galileus, por que estão olhando para as alturas? Eis que esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, subiu para o céu, voltará do mesmo modo como vocês viram subir. A glória de Cristo na vida da sua igreja. Esse eu quero ler, Atos 9, 3 e 4. Seguindo eles, estrada afora, aproximando-se do caminho de Damasco, subitamente veio também o quê? De novo, agora voltou de novo aqui, é o quê? Luz, né? Veio uma luz que brilhou do céu em sua volta, ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A conversão do apóstolo Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, também foi um episódio de luz. Uma luz resplandecente que cegou Paulo, ele caiu sem conseguir enxergar nada no caminho de Damasco. E isso, no fundo, também era a luz de Jesus sobre tudo que ele tinha para a igreja. Por quê? Porque esse Paulo, que ele aparece como luz e converte esse homem, seria também um dos maiores ministros da igreja, tá? No sentido de revelação da palavra de Deus através do Espírito Santo. Porque quase metade de tudo que se tem do Novo Testamento, Deus revelou através desse homem do caminho de Damasco que viu a luz de Jesus. Converteu ele ali e se tornou o apóstolo Paulo. De 27 livros, ou cartas, né, do Novo Testamento, 12 são do apóstolo Paulo e ainda tem Hebreus, que se supõe ser dele também, porque não se sabe o autor. No mínimo 12 cartas desse homem que viu a luz no caminho de Damasco. Então, já era Deus na pessoa de Paulo manifestando a glória para a igreja também, porque Paulo iria ministrar para a igreja. E por último, a glória de Cristo na sua parousia, que é a sua volta, né? Porque teve a subida, que a gente chama de ascensão, e tem a sua volta, que é a parousia, o retorno de Jesus. Olha só, esse eu quero ler porque é o último, é o final, e eu quero ler todinho o ponto do jeito que aparece na revista aí. A glória de Cristo em sua parousia. Sem dúvida alguma, chegamos na coroação da glória de Cristo, que é a sua parousia. Assim como ele foi assunto ao céu em glória, voltará também em glória. E essa é a glória escatológica, ou seja, do fim, né? Que é a volta de Jesus, como o apóstolo Paulo também fala em Tessalonicenses 4,16. E esse eu quero ler. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O Antigo Testamento termina com estas palavras de Malaquias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Malaquias 4:5, a volta do Senhor terá impacto da glória de Cristo, que é chamada um grande dia, tá? Um grande dia. Só que fala lá também, né? Um grande e terrível dia. Por que grande e terrível, né? Isso é Malaquias 4:5, né? Grande e terrível dia do Senhor. Por que Malaquias 4:5 fala que esse dia da volta vai ser grande e terrível? Grande e terrível porque vai ser a alegria do encontro de alguns crentes com ele e a tristeza do encontro de alguns incrédulos com Satanás. Você está preparado para esse dia? Entrega a tua vida para Jesus. Porque se for exatamente hoje mesmo o dia da volta,
Você vai se encontrar com Deus no céu ou você vai se encontrar com o diabo no inferno? Isso é promessa da Bíblia. Fica aqui o nosso convite para você. Entrega a sua vida a Jesus. Quero orar encerrando esse tempo. Deus, obrigado pelo brilho de Jesus e de repartir conosco a sua glória. A nossa glória, ó Pai, não aumenta nada nele porque ele já é luz. Mas queremos, como um espelho, devolver o brilho que ele nos dá. Para aqueles que não conhecem, que esta palavra sensibilize o coração para crer e te buscar em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.